Bom, pessoal, nesse mês de novembro da consciência negra aqui no Brasil, não sei se é internacional, pelo menos no Brasil eu queria falar sobre uma figura famosa nessa questão aí, que é o Zumbi dos Palmares. O Zumbi dos Palmares, ele tem sido colocado como um herói que lutou pela raça negra, contra a escravidão, é um ícone que foi a partir dele que a escravidão foi abolida. E eu quero dizer a verdade sobre a história do Zumbi dos Palmares. Tá ok? Eu vou dizer a verdade. O Zumbi dos Palmares, quando fugiu, ele fugiu com um grupo de escravos também. E eles fundaram um quilombo, onde ele, o Zumbi dos Palmares, era o chefe e tinha poder total no quilombo. Então ele podia estuprar mulheres negras que estavam no quilombo, enfim, e outras coisas mais aí com os outros homens do quilombo. Você já pode imaginar. Além disso, ele capturava fugitivos, que estavam outros fugitivos, prendia-os e negociava com os fazendeiros, da onde eles fugiram, o resgate. Negociava dinheiro, o que estivesse precisando. Não digo dinheiro, mas ouro, sei lá o que, o que interessava a ele. E ele tinha um pacto, inclusive, com fazendeiros de fazer isso, de capturar os fugitivos e devolvê-los em troca de uma recompensa. Ele era brutal, ele era assassino, ele era um homem bastante rude para você comandar um quilombo, fazer escravos que fugiam e devolver para os fazendeiros em troca de recompensa, não é para um cara revolucionário, um cara de bons modos, não. É um cara brutal, tem que ter força física, tem que ter uma mentalidade, como é que se diz, uma mentalidade de cobiça, de cobiça. E o quilombo dele era muito forte. Ele não lutou por independência, até porque naquela época dele, acho que século XVI ou XVII, início da colonização do Brasil, não tinha nem como fazer fim da escravidão. O fim da escravidão se deu no final do século XIX, logo um pouco antes de Dom Pedro II ser derrubado e o Marechal Deodoro da Fonseca proclamar a República. Um pouco antes disso, teve a Lei Áurea, que a princesa Isabel assinou, e depois o fim da escravidão. Mas não tem nada a ver com escravo, com Zumbi dos Palmares. Olha só a diferença, uma diferença de 300, 400 anos. Foi porque cristãos na Inglaterra e no parlamento começaram a ser os abolicionistas. Isso se espalhou pelos Estados Unidos, aqui no Brasil começou a ter, foi se expandindo o abolicionismo no fim do século XIX. E a Inglaterra queria, não interessava a Inglaterra mais que nenhum país tivesse escravidão, porque ela queria agora mercados. Ela estava produzindo produtos e precisava escoar esses produtos para os outros países do mundo para ter lucro. Então era muito melhor ter aqui uma mão de obra assalariada que pudesse comprar os produtos ingleses do que um bando de escravo preso na senzala. Entendeu? Essa foi a grande motivação pela abolição da escravatura. Não tem nada a ver com o Zumbi dos Palmares. Foi um interesse inglês junto com o abolicionismo que começou com os cristãos na Inglaterra, na Europa, que levou-se a escravidão aqui no Brasil. O Brasil foi o último país das Américas
a, a ter a abolição. Chegou ao ponto da Marinha Inglesa bombardear navios negreiros. Tem até um filme famoso, eu acho que o nome do filme é Amistad. Eu acho que é isso, Amistad. E mostra isso. Os escravos num navio negreiro, e aparece um navio inglês, e os europeus que estavam ali no barco, acorrentados, todos, né, com bolas de ferro, jogavam no fundo do alto mar para quando chegasse a embarcação inglesa, ó, tá limpo, não tem ninguém aqui, tem escravo, não tem nada. E não fosse destruída nem preso a tripulação e o capitão. E como é que se pegava escravos naquela época? Se pegava da seguinte forma: os portugueses, os europeus, os ingleses paravam na costa da África, na costa, e os próprios líderes negros de tribos davam os seus escravos de guerra, né, de escravos de guerra, né, de outras tribos que eles tinham derrotado, para os europeus em troca de ouro. Não sei se foi ouro, porque ouro tinha na África, em troca de coisas que interessavam a eles, os líderes tribais que haviam sido vencedores. Era muito difícil sair do navio e entrar floresta dentro para poder caçar escravos que conheciam o território, sabiam fugir, sabiam fazer ciladas naquela época, mesmo não usando arma de fogo, e os europeus usando arma de fogo. E dessa forma havia uma aliança entre os capitães dos navios negreiros e os líderes poderosos das tribos que eles capturavam os escravos, né? Era escravo deles e só passava de mão, era escravo dos líderes africanos para os europeus. Era dessa forma, para quem não sabia como se pegava os escravos, tinha a conivência total, logística disso era total por parte dos líderes tribais. Bom, pessoal, essa é a história do Zumbi dos Palmares. Acabei falando um pouquinho também sobre os navios negreiros, a escravidão, a abolição. E é muito importante nesse mês da consciência negra a gente tirar os mitos, né? Os mitos, e falar a realidade dos fatos, dos ícones, né? Desses mitos. Porque a realidade é o que importa. Mesmo caso, por exemplo, do Che Guevara. Nego estampa a camisa do Che Guevara, mas Che Guevara, junto com Fidel Castro, quando chegou ao poder, eles eram ditadores, eles eram fuzilavam no paredão padres e também de religiões matriz africana. O Che Guevara era um monstro, ele estuprava, é um monstro. E o Fidel Castro é outro também. Os dois devem estar juntos, né? Em algum local que os receba, né? No além, no pós-vida. Tá bom, pessoal? Fica com Deus, tá? Um abraço. Tchau.